Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Matheus Oliveira, sou professor de raciocínio lógico, né? Já fiz aí mais de 50 provas de concurso, né? Sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vou estar trazendo para vocês aqui alguns conceitos, nesse primeiro momento, alguns conceitos preliminares de raciocínio lógico e dar uma revisão geral em alguns conceitos totais. Então vai ser uma aula cheia de coisa, tá? Com muita coisa interessante, porém não é uma aula exaustiva, é só uma aula introdutória. Nós vamos pincelar, né, todos os conceitos possíveis. E aí em seguida a gente vai adentrando um por um, como uma grande introdução de um artigo científico ou de um livro, tá bom? Então, para começar, eu quero começar com vocês com a noção de proposição. Proposição. O que é uma proposição? Gente, uma proposição é tudo aquilo que pode assumir um valor verdadeiro ou falso. Por exemplo, a FGV é uma banca de concursos. Isso aqui é uma proposição. Ela pode assumir dois valores. Ou isso aqui é verdadeiro, ou isso aqui é falso. Nós sabemos, por óbvio, que essa proposição é uma proposição sim, de valor verdadeiro, porque nós conhecemos a FGV. Porém, a gente poderia transformar isso numa proposição falsa. O que precisaria ser feito para transformá-la em uma proposição falsa? Eu poderia colocar um não. Se o valor de uma proposição, naturalmente, ele é verdadeiro, e geralmente as provas de concurso vão trazer assim: considere a proposição verdadeira, ou algo parecido, a gente vai ver bem direitinho. Se ela é verdadeira, a negação é falsa. Então existe uma associação, eu quero que vocês entendam isso mais para frente, entre falsidade e negação. Não são a mesma coisa, tá? Existe uma associação, porque uma vez que a negação ela muda o sentido da frase, da proposição, se a proposição for verdadeira, ela vira falsa. Porém, se ela for falsa, a negação transforma ela numa proposição verdadeira. Então, assim, não é que eles são iguais. Na verdade, a negação, ela tem esse poder de mudar o valor lógico da proposição. O que é verdadeiro vira falso, o que é falso vira verdadeiro, certo? Então, noção preliminar de proposição, essa aqui é uma proposição simples, certo? Porém, nós temos proposições compostas, e geralmente são dois verbos, né? O que é uma proposição composta? É quando você tem proposições, afirmações diferentes que têm valores, podem ter valores lógicos, verdadeiros ou falsos, cada uma, mas elas estão escritas em uma mesma frase. Por exemplo, vamos tirar aqui com o nosso pincel dedo. A FGV é uma banca de concursos e eu posso acrescentar a seguinte informação: e uma fundação. Fundação Getúlio Vargas. Então, a FGV é uma banca de concursos e uma fundação. Aqui nós temos uma proposição composta. Por quê? Temos duas informações. A FGV é uma banca de concursos e a segunda informação é que a FGV é uma fundação. Nós temos aqui, basicamente, né, duas orações, duas informações que podem ser verdadeiras ou falsas. Se eu colocasse aqui e não é uma fundação, eu teria que a primeira seria verdadeira e a segunda seria falsa, né? Porém, existem muitos momentos onde a gente não sabe o valor lógico
dessas proposições. E essas proposições compostas, elas tanto podem ser e, elas podem ser ou, elas podem ser se, então, vou explicar depois, tá? Elas podem, se então, elas podem também ser se, somente se. Então, eu poderia dizer o seguinte: a FGV é uma banca de concursos e uma fundação. A FGV é uma banca de concursos ou uma fundação. Se a FGV é uma banca de concursos, então ela é uma fundação. A FGV só é uma banca de concursos se, somente se, for uma fundação. Então, nós vamos aprender ao longo desses nossos momentos a utilizar esses 4 conectivos, né, principais. Esse i, geralmente a gente pode usar esse conectivo. O ou, a gente usa sim. O se então é uma setinha. E o se, somente se, que a gente chama de bicondicional, ele tanto vai como vem. Nós usamos essa setinha no sentido vai e volta, tá? A gente vai explorar cada um desses conceitos, não se preocupem. Uma boa parte do nosso conteúdo de raciocínio lógico fundamenta-se na análise dessas proposições compostas, em que a gente vai analisar os valores verdadeiros ou falsos dessas proposições compostas, que podem ter 1, 2, 3, 4, 5, né, informações que podem assumir os valores lógicos de verdadeiro ou falso, tá? Eu vou falar da primeira, que a gente chama de conjunção. O que a gente faz aqui? Nós temos que identificar as nossas 2 proposições, certo? A primeira proposição seria aqui: Marley é o meu cachorro. A segunda proposição seria: Marley é um husky. Eu vou chamar a primeira de P e a segunda de Q, certo? Para a gente simbolizar. Professor, matemática, raciocínio lógico, as pessoas sempre usam letras. É porque quando você usa uma letra, você generaliza e pode aplicar em qualquer outra situação genérica, tá? Mas você pode usar a letra que você quiser. Geralmente se usa o P, o Q, o R, o S, o T, o U, até o V, dependendo, certo? Então vamos analisar todas as possibilidades lógicas dessa proposição. Veja bem, a primeira pode ser verdadeira ou falsa. E a segunda pode ser também verdadeira ou falsa. Aqui eu posso ter verdadeira com verdadeira, eu posso ter verdadeira com falsa, eu posso ter falsa com verdadeira e posso ter falsa com falsa. Ou seja, nós estamos combinando esses 2 valores de cada proposição. Nós temos 2 elementos combinados 2 a 2, né, arranjados dessa forma. E aí nós podemos montar uma tabelinha que nós chamamos de tabela verdade, tá? E o que é uma tabela verdade? É uma tabela que analisa a verdade, não é isso? É uma tabela na qual nós vamos descobrir, na verdade nós vamos discutir todas as possibilidades lógicas desse tipo de proposição composta. Então, vou colocar aqui o meu P e o meu Q, que são Marley é um cachorro, é o meu cachorro, e ele é um husky, né? E aqui embaixo eu vou colocar os valores dessas proposições. Pode ser V, V, pode ser V, F, pode ser F, V e pode ser F e F, né? Pode ser que quando eu digo que Marley é o meu cachorro, eu esteja falando a verdade. Mas pode ser que quando Marley, eu digo que Marley é o meu cachorro, eu posso estar mentindo. Isso pode ser que isso não seja uma verdade, tá? Pode ser que ele seja um husky e pode ser que ele não seja um husky, perdão, aqui é falso, né? Pode ser que ele não seja um husky, tá? Então nós temos todas as combinações possíveis. Se fossem 3 afirmações, Marley é meu cachorro, ele é um husky, né? E está no Rio Grande do Sul, a gente já teria uma outra
informação aqui para analisar. Então não seriam mais 4 linhas, seriam 8, tá? Sempre dobra, porque multiplica por 2, que é a quantidade de valores lógicos que cada proposição pode assumir, ok? Então vamos analisar aqui, primeiro de tudo, né? Se todas essas são as possibilidades de combinação que eu tenho, qual é o valor lógico final dessa proposição, tá? A proposição que eu tenho, que eu estou analisando, a proposição composta é P e Q. Veja bem, se eu digo para você assim, Marley é meu cachorro e ele é um husky. Se você verificar lá na minha casa, você vai na minha casa, pergunta a minha noiva, minha esposa, minha mãe, né? Se Marley realmente é meu cachorro e você verifica que é verdade, e você também verifica que Marley é da raça husky siberiano, você vai dizer, poxa, Matheus falou a verdade, é um cara verdadeiro. Mas se você foi lá, viu que ele é meu cachorro, de fato as pessoas comprovaram que ele é meu cachorro, verdade. Porém você viu que ele é um pastor alemão, você vai dizer que eu sou uma pessoa mentirosa ou verdadeira? Você vai dizer que eu sou mentiroso. A gente sabe que não existe meias mentiras, né? Se você mentiu, você mentiu. Então, se você verificar que ele não é um husky, você vai dizer que eu menti. Se você verificar que ele é um husky, porém, ele não é meu cachorro, eu nunca tive um cachorro, é o da minha irmã que é um husky, o cachorro é dela, você também vai dizer, poxa, Matheus é um mentiroso. Se você vai em casa e você não verifica nenhum cachorro, e muito menos que ele é um husky, aí você vai dizer que eu também sou um mentiroso. Olha só, veja que o valor total, né, o valor da minha proposição composta, ele é diferente, pode ser diferente dos valores das outras proposições simples que compõem essa proposição composta, tá? Quando é que eu vou falar a verdade para vocês nesse tipo de proposição conjuntiva, que é uma conjunção? Eu só vou falar a verdade quando tudo for verdade. Então, gente, a conjunção só vai ser verdade quando tudo é verdade. E ela só vai ser falsidade quando pelo menos uma das duas for falsidade, certo? Legal? Gostaram? Vamos para agora, vou dar uma pausazinha aqui e vamos para o nosso próximo assunto, que é a disjunção. Eu coloquei um outro exemplo aqui para ficar mais didático, tá? Olha só, nós temos também duas proposições simples aqui dentro de uma composta, ok? Hoje tem aula de português ou inglês. Tem uma pegadinha aqui que a gente muitas vezes se confunde. Gente, esse ou, ele não é exclusivo, tá? Por exemplo, vamos dizer que nós estejamos no curso de formação aí. E no curso de formação a gente vai estudar um pouco de línguas, vamos estudar um pouco de português, de inglês, dependendo do cargo, do concurso que você faça, tá? E aí você chega, liga para o seu colega e diz, ei, hoje tem aula de quê? São o dia inteiro de curso. Rapaz, hoje tem aula de português ou de inglês? Sei não, sei que tem aula de português ou de inglês. Eu garanto que pelo menos de um dos dois vai ter, não lembro agora porque eu olhei. Mas era português ou era inglês que tinha lá. Você chega lá, você identifica, vou até colocar aqui, V, né? V, vamos para o nosso F. Vamos lá. Você chegou lá, vou começar pela segunda, tá? Você chegou lá e viu o seguinte. Ah, hoje teve aula de português. Realmente, o meu colega falou a verdade. Ele disse que tinha aula de português ou de inglês, teve aula de português. Não teve inglês, mas teve de português. Bacana, ele é um cara que falou a verdade. Ele não tinha certeza, sabe, mas ele garantiu que ia ter aula de português ou de inglês. Você chegou lá, não teve de português, só teve de inglês. Ele também falou a verdade, porque ele disse que ia ter de português ou de inglês, né?
Agora você chegou lá, não teve aula de nenhuma das duas, nem português, nem inglês. Você esse bicho não sabe das coisas, né? Mentiroso, ó. Tá? Não falou a verdade, certo? Agora vamos analisar essa daqui, que é onde realmente está a nossa maior dúvida. Nossas maiores dúvidas, elas pairam aqui, porque é um pouco contraintuitivo, certo? Do sentido leigo, tá? Do ponto de vista de quem é leigo. Mas a gente vai ver que é extremamente necessário. Veja bem, se você chegou lá, aí teve aula de português, aí teve aula de algumas outras coisas e depois teve aula de inglês. O que é que nosso colega falou? Hoje tem aula de português ou de inglês. Geralmente a gente diz, ele mentiu, é mentiroso, né? Você chega, ele disse que ia ter de português ou de inglês. Você chegou lá, tem de português, tem de inglês também. Você vai dizer o quê? Muita gente pensa que ele mentiu. Você mentiu, você disse que ia ter aula ou só de português ou só de inglês. Olha a mudança, né? Aí ele vai dizer o seguinte, não, eu disse que tinha de português, eu tinha certeza de que tinha de português ou de inglês. Uma das duas eu sei que ia ter. Se a outra teve, eu não me comprometi de forma alguma. Eu disse que uma das duas ia ter. Teve as duas, mas eu não garanti que ia ter pelo menos uma. Olha aí, tá vendo? Pelo menos uma teve, certo? Esse é o X da questão. Sempre que você encontrar isso aqui, ó, pelo menos, significa que isso aqui é uma disjunção, pessoal, tá? Que é uma disjunção. Então pode ser que as duas coisas aconteçam. Isso não torna falso. Isso, na verdade, torna verdadeiro também, porque ele garantiu. Agora, se ele dissesse assim, só vai ter aula de português ou de inglês, não vai ter aula das duas, ele garante. Isso aí seria uma disjunção exclusiva, o símbolo seria esse aqui e esse valor aqui de baixo seria falso, tá? Mas não é o caso. É muito raro isso cair em concurso, mas nós trabalhamos com essa configuração. Beleza? Percebem a diferença da conjunção? Na conjunção, as duas têm que ser verdadeiras. Na disjunção, não. Se uma for verdadeira, a proposição composta também vai ser verdadeira. É isso aí, vamos para a próxima.